Eu gostaria de fazer uma pergunta a você, que está aqui essa noite. Por que você é crente? Por qual razão você é crente? Você é crente porque a sua família toda é de evangélicos? Você é crente porque você alcançou uma bênção, uma cura, um emprego, um casamento, uma restauração de relacionamento, ou seja, o que for? Qual a razão pela qual você é crente? A principal razão pela qual a pessoa deveria ser crente deveria ser o reconhecimento da sua condição de pecador e a consciência de que necessitamos de um Salvador, seguida da identificação de Jesus Cristo como o único que reúne as qualidades para ser o nosso único e suficiente Salvador. Quando a nossa relação com Deus não é nesse nível, ela se torna uma relação muitas vezes de negociação, quando não, uma situação de barateamento da graça, em que eu estou aqui pelas coisas que eu posso vir a receber. Alguns fazem barganha com Deus, outros não barganham, mas vivem na esperança de que a sua hora vai chegar, porque o melhor de Deus ainda está por vir. E é verdade, mas não está escrito em nenhum lugar da Bíblia que você está isento de passar por sofrimento, por dificuldades. Ao contrário, Jesus Cristo disse: no mundo tereis aflições, mas Ele nos deu um conselho: tende bom ânimo, e deu a motivação: eu venci o mundo, vós vencereis. Quando nós somos movidos por uma compreensão espiritual e não emotiva, espiritual e não de interesse pessoal, espiritual e não de convencimento religioso, espiritual porque teve uma experiência pessoal com o Senhor, tudo muda. Há um novo enfoque, e esse novo enfoque produz mudança de comportamento. Imagina que um homem não crente está em uma festa e apareceu aí uma moça solteira muito bonita, e ele tem um interesse físico por ela. Vocês estão entendendo? Ele quer ter uma intimidade com ela. Ele não tem nenhum sentimento por ela. Ele viu o corpo e desejou. Ele se aproxima dela. Mas quando ele se aproxima dela com a sua lábia, ela demonstra seu caráter, sua personalidade, sua postura. E ela estabelece limites. Ela mostra para ele até onde ele pode ir ou não. E até onde ela está interessada em ir. Ele imediatamente muda de postura. Ele vai olhar para ela e vai pensar das duas uma: essa aqui não serve para mim porque eu não quero nada sério e parece que ela é muito séria. Ou então ele vai dizer: nossa, em toda a minha vida eu nunca me deparei com uma mulher assim. Essa é interessante, eu quero conhecê-la melhor. E de repente ele deixa de focar no físico para focar no ser humano, na pessoa que está dentro daquele corpo. E esse relacionamento produz um interesse no ser. E esse interesse no ser o faz cada dia mais procurar compreender este ser a fim de agradá-lo, porque ele está amando esse ser. A essência do amor verdadeiro é amar, querendo fazer o bem, fazer feliz, agradar ao ser amado. E quando nós perdemos essa percepção de que o nosso amado, o noivo da igreja, Jesus Cristo, quer que o conheçamos e prossigamos em conhecê-lo, a fim de que, em conhecendo a Ele, Ele revele quem nós somos. Digam glória a Deus. E em revelando quem nós somos, sintamos vergonha do que somos, de quem somos e de como somos. E em sentindo vergonha, nos curvemos a Ele e permitamos que Ele, o perfeito, o santo, o justo e verdadeiro, molde, ou seja, deforma em nós o seu caráter. Existe, portanto, dentro de cada um de nós, um lado oculto, um lado escondido. E esse lado oculto, muitas vezes, ele não é nem consciente. A pessoa que o tem, não tem nem consciência que tem isso. E eu convido você a ler comigo duas passagens bíblicas. Primeiro nós vamos ler Provérbios 23, versículo 7. O título da nossa mensagem de hoje é O Lado Oculto da Alma. Como todo mundo sabe,
a nave Artemis II da NASA, a instituição americana que coordena envio de espaçonaves ao espaço, satélite, essas coisas. A Artemis foi ao espaço, deu a volta na Lua, e segundo os cientistas estão dizendo, essa missão espacial abriu caminho para muitas coisas, inclusive avanços na medicina, porque eles fizeram pesquisas enquanto estavam lá no espaço sobre determinados tipos de tratamento para determinado tipo de doença. Eu vi hoje uma reportagem muito boa sobre isso, mostrando como a ciência espacial ajuda a desenvolver diversas áreas aqui na Terra. Para você ter uma ideia, o micro-ondas que você tem em casa, ele só foi descoberto por causa das pesquisas espaciais. Senão você não ia ter micro-ondas. Vários aparelhos que são usados pela medicina hoje para prevenir doenças, eles só foram desenvolvidos por causa das viagens espaciais. As pesquisas que foram feitas para possibilitar o homem ir ao espaço, tornou possível o avanço da tecnologia. Então eu gostaria que você abrisse primeiro em Provérbios 23, versículo 7, que diz assim: porquanto o miserável só pensa nos gastos. O miserável só pensa nos gastos. Come e bebe, entretanto, não fala com sinceridade. Um homem que vive uma vida desconectada de Deus, ele vive uma vida hedonista, uma vida voltada para a busca unicamente dos prazeres. E mais nada agrada a esse homem a não ser a busca do prazer. O outro texto é o Salmo 139, versículos 23 e 24. Salmo 139. Salmos 139, versículo 23 e 24. Quem achou, diga amém. Glória a Deus. Salmo 139, versículos 23 e 24. Diz assim: sonda, meu Deus, e analisa o meu coração. Examina-me e avalia as minhas inquietações. Vê se há em mim algum sentimento funesto e guia-me pelo caminho da vida eterna. Tradução mais simples: sonda, meu Deus, e vê se há em mim algum caminho mau. É a ideia de uma pessoa que chega diante de Deus esvaziada de si mesma, despida de suas vaidades, desconectada da busca do interesse próprio. É o retrato aqui de um ser humano que reconhece a sua condição de pecador, mas não está satisfeito com ela. Reconhece a sua incapacidade de conhecer até a si mesmo, de sondar a si mesmo, de ver o que está oculto em sua alma. Essa semana uma pessoa me procurou para me pedir ajuda. Aí no meio da conversa, a pessoa interrompeu a conversa. A pessoa não é membro da nossa igreja, é de uma outra igreja. No meio da conversa, a pessoa interrompeu a conversa e disse: eu tenho vergonha de prosseguir a conversa. Por quê? Porque as coisas que estão em meu pensamento, as coisas que estão em meu coração, as coisas que eu tenho desejado, eu tenho vergonha até de falar. A pessoa sentia desejos e pensamentos impuros, que envolvia desde a sensualidade a sentimentos de vingança. E muitas vezes a gente olha para uma pessoa dessa que diz isso e diz assim: misericórdia, está cheio de maldade no coração. É claro que a maldade está nesse coração, mas eu vejo uma outra coisa. Eu vejo uma pessoa que ainda sente vergonha. Significa que a iniquidade ainda não dominou completamente essa mente, essa emoção, esse ser. Porque quando a iniquidade completamente domina, para ele tanto faz como tanto fez. Nós estamos diante de uma pessoa que ainda se envergonha, se inquieta. Quando algo nos inquieta, nos incomoda, é porque ainda há algum resquício de temor ao Senhor dentro de nós. E eu quero convidar você essa noite a abrir o seu coração para essa reflexão que eu vou trazer para você. Algumas das minhas mensagens nascem disso, de conversas, de atendimentos. Eu nunca exponho ninguém, mas eu pego o fato e eu comparo com outros fatos anteriores e eu vejo que não é só uma pessoa que passa por isso. Então a nave espacial Artemis, que foi muito falada esses dias, todo mundo viu falar dessa nave, né, que foi a Lua. Ela não pousou na Lua, ela deu a volta, e a Lua tem um lado que é oculto, um lado que a gente não vê. E esse lado oculto da Lua é motivo de grandes especulações. Já fizeram filmes,
já fizeram livros, tem até uma série famosa dizendo que no lado oculto da Lua mora seres de outro planeta. Conversa fiada, não tem nada disso. Mas grandes pesquisas estão sendo empreendidas nisso, para descobrir o que é que tem no lado oculto da Lua, o lado que nós não vemos. E aí, eu fico com uma pergunta. Esqueçamos um pouco a Lua. E vamos agora imaginar que a Artemis é o Espírito Santo. E a Lua sou eu, a Lua é você que está me ouvindo em casa, você que está aqui. E o Espírito Santo quer dar uma volta, ele quer fazer uma varredura dentro de nós. E ele tem autoridade para fazer essa varredura sem nem precisar da nossa permissão. Mas ele espera que nós clamemos a ele. E o salmista no texto está dizendo: sonda, meu Deus. Não é uma sonda espacial que vai rodar um planeta ou um asteroide ou um satélite natural como a Lua. É uma sonda, é uma sondagem espiritual. Ele está pedindo que você abra a porta para que ele entre e faça essa varredura espiritual dentro de você. Em Apocalipse 3, versículo 20, Jesus diz: eis que estou à porta e bato, e se alguém abrir a porta eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. E todo mundo sabe que ceia é a refeição mais íntima da família no universo judaico. E naquele tempo, para poder participar da ceia, tinha que ser alguém íntimo da família ou parente. E Jesus está dizendo: eu estou à porta batendo, porque ele não vai arrombar a porta para entrar, ele não vai forçar a entrada, ele quer ser gentilmente convidado a entrar. Jesus quer revelar ainda na vida de nós, de cada um de nós, que já somos seus servos, que já pertencemos a ele, o que ainda há dentro de nós que não pertence a ele, que precisa ser abandonado, varrido para fora, expurgado, arrancado pela raiz de dentro de nós. Coisas estas que às vezes já fazem parte da nossa própria essência, da nossa própria personalidade, já estamos acostumados com ela. Algumas pessoas são rudes, são estúpidas, são grosseiras o tempo todo. Todo mundo tem seu momento de estresse, eu, você, todo mundo. Mas tem pessoas que são assim o tempo todo, e elas já se acostumaram com isso. E não é porque essas pessoas são más, é porque elas ainda não tomaram consciência de que isso dentro delas precisa ser arrancado. Tem pessoas que são murmuradoras demais, murmuram, reclamam de tudo, reclamam dentro de casa, reclamam no trabalho, reclamam na rua, reclamam na igreja, reclamam às vezes inconscientemente até de Deus e das decisões que Deus toma em relação aos seus filhos. Não sei como é que Deus dá um talento desse para uma pessoa dessa. Quem és tu para julgar o Senhor? E essas atitudes, esses padrões de comportamento, que eu poderia citar vários, eles refletem um tipo de comportamento que está enraizado na formação do modelo mental, da maneira de pensar, entender e conceber a realidade. E Jesus Cristo quer nos dar uma mente nova, uma mente restaurada. Nós estamos falando de transformação, mas como pode haver transformação onde não há consciência da necessidade disso acontecer? Ontem, no Alto da Aliança, o meu cardiologista, o médico, Dr. Everson, que é pastor, pregou uma mensagem maravilhosa, uma bênção. Quem aqui estava lá ontem? Foi bênção, né? E eu disse a ele: vou marcar uma consulta para o senhor, para fazer um check-up, porque, falando sério agora, brincadeira à parte, eu quero ir para uma academia para me exercitar mesmo, não é para tirar selfie, não. Mas eu primeiro quero saber como está a minha condição, não é verdade? Eu vou fazer 60 anos esse ano, então eu tenho que me cuidar, não é verdade? Aí vou fazer exame cardíaco, vou ver como é que está tudo. Aí depois que o médico disser: está tudo ok, você está liberado, aí eu vou ver para qual academia eu vou. Estou sendo disputado aí por duas, viu? A de Bill e a de Thalisson, né? E a que vocês vão aqui. Mas eu vou ver aí o melhor para Deus, né? Mas deixando isso de lado, o que está oculto dentro do meu corpo eu não sei. Eu vou ao médico, aí o médico me examina, faz um bocado de perguntas e pede o quê, gente? Ele pede o quê? Exames. E os exames vão revelar como eu estou naquilo que me é oculto. Quem olha para fora diz: não, o pastor está bem, tirando a barriguinha que está um pouco grande, um pouco. O resto está tudo bem. Você não sabe. Nem eu sei. Talvez algumas coisas eu digo: não, estou sentindo uma dor na coluna.
Eu estou sentindo uma dor no quadril, uma coisinha ou outra eu ainda sei. Mas existem doenças que são ocultas. E quando se manifestam já é tarde demais. Mas aí o médico vê uma alteração no exame. E quando ele vê uma alteração no exame, o que é que ele faz? Ele pede exames mais específicos, mais profundos, mais detalhados, não é verdade? E aí, à medida que aquilo vai sendo detalhado, ele vai fazendo o quê? Um mapeamento de como está a nossa saúde. E aí ele diz se precisa de cirurgia, se precisa mudar a alimentação, se tem que fazer isso, fazer aquilo. Por quê? Porque ele agora tem as informações. O Espírito Santo já sabe como você é e como eu sou. Mas ele quer que você o convide a fazer a varredura para que você e eu sejamos convencidos por ele de que precisamos mudar. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Então o convencimento, gente, não é mental, não é intelectual. Se eu vou para uma palestra e está lá um coach muito bom, um palestrante que fala bonito, e ele me convence de algo, foi um convencimento mental. Se eu estou ouvindo um discurso inflamado, apaixonado, seja ele político, religioso ou o que for, e a minha emoção é alcançada, eu sou tocado na minha alma, nos meus sentimentos, eu fui conquistado na emoção. Mas tudo isso muda. Convencimento mental muda quando novas ideias surgem. Convencimento emocional muda quando as emoções mudam. Mas o convencimento que é espiritual, ele é duradouro. É por isso que você permanece sendo crente. Porque você convencido não foi por homem. O homem foi só a boca, foi só o instrumento. Você foi convencido pelo Espírito Santo, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E todo aquele que desiste fácil da beira do caminho, ele recebeu a semente na beira do caminho, os passarinhos comeram. Ele recebeu a semente no meio dos pedregulhos, não criou raiz. Ele recebeu a semente no meio dos espinheiros. Os prazeres do mundo tomaram ele. Mas quando você é semeado pelo Rei da Glória, mediante a revelação da palavra, na ação do Espírito Santo, você vai dar fruto. E vai dar fruto a 30, a 60 e a 100 por um. Entretanto, isso não significa que o bom agricultor, que é o Senhor, porque Jesus Cristo disse, eu sou a videira verdadeira, e o meu pai é o agricultor, não significa que ele não vai podar você. Porque te ama, ele vai podar. Porque te ama, ele vai aparar. Porque te ama, ele vai arrancar aspectos da sua vida que estão comprometendo a sua fidelidade, o seu compromisso e, sobretudo, o seu crescimento, o seu amadurecimento espiritual. Quem é pai, quem é mãe, sabe que às vezes, constrangidos, temos que impor limites aos nossos filhos. Eu fiquei admirado positivamente com Felipe e Vitória. Eles viram algum comportamento em Bento que aparentemente não era nada demais, mas eles enxergaram lá na frente que aquilo poderia evoluir e eles tiveram atitude. Chamaram o Bento e disseram, você está sem tela, sem celular, sem desenho, sem nada, até você melhorar o comportamento. E ele se submeteu. Aí quando foi esses dias, eu estava assistindo uma série, ele chegou na sala, sentou do meu lado. Eu aí dei pausa, ele disse, parou por quê, vovô? Eu disse, porque você não pode assistir tela. Ele disse, é verdade, eu tenho que ser respeitoso. Olha que coisa linda. Ensina o menino no caminho em que deve andar, que Deus ilumine meu filho, minha nora e todos os pais e mães que aqui estão. Ensina o menino no caminho em que deve andar e até quando envelhecer, jamais se desviará dele. É fácil educar? Não. Às vezes é doloroso para a gente tirar alguma coisa de um filho? É. Quem é mãe e pai sabe disso. Mas a gente faz porque ama. A gente faz para proteger. Porque se a gente não fizer, o mundo vai fazer pior com ele lá na frente. Do mesmo modo, Satanás veio para roubar, matar e destruir. Mas Jesus Cristo veio para que nós tenhamos vida e vida em... Então, ele quer educar a nossa alma para nos preparar para sermos cidadãos do céu. Tem algum cidadão do céu aqui hoje? Glória a Deus. Então, o que está dentro de nós nos define quem somos e como somos. Dizem que o cromossomo que está no DNA, define como somos. Se eu sou filho de pai negro e de mãe negra, eu vou nascer 100% negro. Se eu sou filho de pai branco e mãe branca, eu vou nascer 100% branco. Mas se eu sou filho de pai negro, mãe branca ou indígena, eu vou ser mestiço, vou ter um pouco de cada. Então o cromossomo determina como somos. Mas a semente de Deus que está em nós, ela define como somos em Cristo Jesus. Na revelação da sua palavra.
E quando você fala de definição do DNA espiritual de Deus, que é a sua palavra em nós, a Bíblia diz que todo aquele que é nascido de Deus não vive pecando porque tem a semente de Deus, o esperma de Deus, a semente no original. Então, o DNA de Deus está em você e em mim. Eu tenho repetido isso para que você seja lembrado pelo Espírito Santo no seu pior momento. A gente repete as coisas para os filhos, é para eles lembrarem. A gente fala 10, 100, 1000 vezes, para eles lembrarem um dia, na hora difícil. Bem que a minha mãe dizia, eu não vou nesse caminho não. Minha mãe me alertou muito, meu pai. Geralmente fala mãe, porque a mãe está mais presente na educação. O pai está trabalhando, geralmente a mãe é mais presente. Mas pode ser o pai também. Meus pais me ensinaram que isso é errado. Eu estou querendo fazer, tenho a oportunidade de fazer, ninguém vai saber que eu fiz, mas dentro de mim tem uma voz dizendo, não faça, são meus pais. Mas seus pais já morreram, já tem 20 anos que seus pais morreram, eles morreram para você, mas eles estão vivos dentro de mim. A psicanálise vai chamar isso de superego, que é a presença simbólica dos pais e de outros que exerceram influência na nossa formação, fazendo com que nós escolhamos aquilo que é eticamente certo e reprovemos aquilo que é eticamente errado. E é por isso que muitas pessoas, quando quebram regras, quando quebram princípios, elas sentem uma estranha culpa, que não é necessariamente arrependimento, porque dentro delas uma voz diz, você quebrou um princípio. Mas o Espírito Santo quer nos ensinar a retornar ao primeiro amor, a fim de que não quebremos princípios diante de Deus. Eu posso ouvir um amém? Então eu vou refletir 3 coisinhas só, para deixar esse ensinamento cravado no coração de vocês, baseado nesse Salmo 139, 23, 24 e Provérbios 23, 7. Primeira coisa é que o coração, ele revela a nossa verdadeira identidade. Diga comigo, o coração revela a nossa verdadeira identidade. Nós somos aquilo que pensamos, sim ou não? A Bíblia diz que como o homem pensa em seu coração, assim ele é. Existem pensamentos que são secretos, são furtivos, de onde vem a palavra furtar. E eles roubam muito da essência de quem somos. Eles roubam muito da nossa santidade. Eles roubam muito da nossa aliança com Deus. Eles roubam muito do nosso compromisso ético com a palavra. Eles roubam de nós priorizar aquilo que é essencial para a nossa vida espiritual. Eles nos desviam do caminho e nos desviam do propósito. Eles colocam aquilo que é secundário como se fosse o principal. E aí, quando a mente é capturada nesse nível de fazer da coisa que não é a principal, nos perdemos do propósito, mesmo tendo andado nele muito tempo. Vou dar um exemplo. Judas Iscariotes andou com Jesus por 3 anos. Mas na primeira oportunidade de tentação que ofereceram a ele uma quantia considerável de dinheiro, ele vendeu o seu mestre por 30 moedas de prata. Ele foi conquistado por um lado oculto da sua alma, que talvez até ele desconhecesse. Mas ele já vinha alimentando isso, porque a Bíblia vai revelar que Judas era o tesoureiro do corpo apostólico. Entre os discípulos de Jesus, a Bíblia diz que era ele que guardava a oferta. E a Bíblia diz que ele fazia o que com a oferta, Deco? Roubava. Pequenos passos errados levam ao destino fatal. A palavra do Senhor diz que ao homem há caminho que parece ser bom, mas o final é caminho de morte. E eu não falo só aos jovens. Geralmente a pessoa diz assim, atenção jovens, não, eu falo a todos. Cuidado com os caminhos que você está escolhendo andar, porque pode ser caminho de morte. No primeiro momento você diz assim, mas é tão bom. Mas esse tão bom pode te levar ao abismo. Outro aspecto dentro disso do coração, a Bíblia diz que o coração do homem é enganoso. A formosura é vã. Não se engane. Aparência e sentimentos, atração, identificação emocional não querem dizer absolutamente nada no mundo espiritual. O que nos identifica e faz a diferença diante de Deus é a nossa semelhança com Cristo Jesus. E isso se dá quando percebemos como é o caráter de Cristo e passamos a incorporar os princípios e os valores do seu caráter em nossa própria vida. Vocês estão ouvindo? Porque ninguém diz amém, a menos que eu peça. Quando ouvirem uma verdade profunda, se manifestem.
Deus está interessado em discípulos e discípulas que verdadeiramente amem a Ele e estejam dispostos a servi-lo em espírito e em verdade. Uma das coisas que o diabo tem feito é calar a voz do cristão. Nós, infelizmente, estamos numa geração que tem vergonha de falar de Jesus. Eu vou fazer uma pergunta aqui e ela é retórica. Retórica é uma pergunta que você não precisa responder, é para você pensar. Quando foi a última vez? Não responda, só pense que você falou de Jesus para alguém. Quando foi a última vez que você pregou o evangelho para alguém? Seja da sua família, do seu trabalho, onde você mora, onde você estuda, no ponto de ônibus, na fila do banco, em qualquer lugar, enquanto espera o médico. Quando foi a última vez que você falou do amor de Jesus? Quando foi a última vez que você se dirigiu a alguém e disse assim: oi, tudo bem? Tudo bem. Você é crente? Não. Mas você já conhece o evangelho? Algumas pessoas se ofendem com essa pergunta. Mas aí você ora antes e pede o Espírito Santo para lhe dar sabedoria, como chegar a cada pessoa. Você não conhece o coração daquela pessoa, mas Deus conhece. E Ele vai te dando sabedoria, Ele vai te dando, pela revelação do Espírito Santo, a palavra certa. Talvez aquela pessoa esteja vivendo um momento de desespero, que já perdeu todas as esperanças. Mas quando a nossa mente está capturada, ela só pensa nas coisas desse mundo. Ela pensa na série da televisão, ela pensa no jogo do futebol, ela pensa na disputa política, ela pensa na roupa que a gente vai comprar, ela pensa na viagem que a gente vai fazer, ela pensa em tudo, menos na urgência da evangelização, porque uma alma que morre sem Cristo é uma alma destinada ao inferno. Estão relativizando tanto isso, que já tem crente convencido disso. Não, mas na hora H, Deus vai olhar, né, as obras da pessoa. Não, irmão, a obra não salva. Uma pessoa boa que fez caridade aqui na terra, que distribuiu bens, que ajudou os pobres, ela não vai ser salva se ela não entregar a vida a Jesus Cristo, reconhecendo Ele como seu único Senhor e Salvador. Não sou eu que digo, é a palavra de Deus. Pela graça sois salvos por meio da fé, não vem de vós, é dom de Deus, para que ninguém se glorie, quer dizer, ninguém se engrandeça. A salvação é obra da cruz, é obra da cruz. Foi o sacrifício de Cristo na cruz que nos deu a salvação, e somente a Ele a honra e a glória para sempre. Amém. Quando passamos a não dar importância mais a isso, a mente foi capturada. O coração já está identificado com as coisas na visão do mundo. Já temos a mente formatada pelo que foi normalizado. O que é normalização, pastor? Normalização é quando uma prática pecaminosa é feita todo dia, a mídia apoia, aquele artista famoso apoia, aquele jogador de futebol famoso apoia, aquele político importante na nossa cabeça apoia, toda a sociedade na sua maioria apoia, é politicamente correto apoiar, então eu também vou apoiar. Eu sou de uma época em que homem era homem, mulher era mulher. Mas agora querem redefinir isso. E tem muita gente crente que já está normalizando isso. Há uma diferença entre eu respeitar, e eu tenho que respeitar enquanto cristão, as escolhas dos outros. Você não tem que impor a sua vontade aos outros, você não tem esse direito. Nem eu tenho, nem Jesus fez isso, não é verdade? Ele não impôs a ninguém. Eu tenho que respeitar a escolha do outro, como ele quer viver a vida dele. Se a vida dele, que ele está vivendo, não está me afetando, me prejudicando diretamente em nada, é a escolha dele. Por exemplo, eu passo na porta de um bar, de manhã, tem uma pessoa bebendo. Eu volto meio-dia para almoçar, a pessoa está na mesma mesa, já tem umas 20 garrafas na mesa, bebendo. Eu volto depois do almoço, a pessoa está bebendo. Ele está se destruindo, sim ou não? Mas é com o meu dinheiro? Eu tenho alguma responsabilidade com aquilo? Só orar por ele, irmão. Se tiver a oportunidade de falar do amor de Deus. Mas eu não tenho que concordar. Vocês estão entendendo? Normalizar é quando a sua mente já foi capturada a ponto de dizer, é assim mesmo, é normal hoje em dia. É normal hoje em dia não. Você não é movido pelo hoje em dia. Você é crente em Jesus Cristo. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. De eternidade a eternidade Ele é Deus. E você serve a esse Deus eterno, cujos princípios são eternos. E é a eles que você tem que se apegar.
Não fuja disso, em nome de Jesus. Há um lado oculto do ser humano que tem a tendência de normalizar o pecado, de minimizar quando gosta da pessoa. Ele faz isso, realmente, ele é tudo isso. Mas pense uma pessoa boa, melhor do que muito crente que eu conheço. É a coisa mais diabólica que pode sair da boca de alguém, é isso. Me perdoe se você usa essa expressão. Melhor do que muito crente que tem por aí. Se você conhece maus crentes, que dão maus testemunhos, que têm maus comportamentos, eles não são referência. Porque quando você diz maus crentes, implicitamente você já está dizendo que ele não convive como um crente, ele não se comporta como crente, então não tome como referência. Para justificar o mundano que está no pecado. Porque o mundano que está no pecado, ele não está olhando por mau crente, ele está olhando para pessoas como você, que procura viver a plenitude da graça de Cristo Jesus. Então procura apresentar-te a Deus, como diz a Bíblia, como obreiro aprovado, que não tem que se envergonhar, mas que maneja bem a palavra da verdade. Então diga, eu tenho consciência de que eu tenho o meu caráter formado pela graça de Cristo, pela revelação do Espírito Santo e não pelos padrões do mundo. Quem concorda com isso? Amém. Segundo lugar, o interior, ele influencia o exterior. Diga, o interior influencia o exterior. A Bíblia diz, saindo da boca do próprio Jesus, do Mestre, que a boca só fala do que o coração está cheio. Não é isso, Kleber? A boca só fala do que o coração está cheio. O comportamento de uma pessoa e as falas dela, as atitudes juntas, falas e atitudes, revelam muito sobre ela. O famoso inventor da psicanálise, Sigmund Freud, ele chamava isso de ato falho. É quando uma pessoa tenta disfarçar, fingir o tempo todo que ela é uma coisa, aí no momento de distração, ela revela a sua verdadeira natureza, quer seja numa atitude ou numa fala. Isso é chamado de ato falho. E tem muita gente se fingindo de crente, parece crente, gente. Se veste igual a crente, fala igual a crente, vai para a igreja como um crente, canta bonito, afinado como um crente, participa de tudo como um crente, mas não é crente, é denorex. Denorex, quando eu era garoto, adolescente, era um produto de higiene pessoal contra caspa. E aí uma pessoa aparecia no comercial e dizia assim, eu estou com caspa, use Denorex. Não, eu não gosto de usar remédio, mas isso não é remédio. Aí a pessoa, tem cheiro de remédio, tem cor de remédio, parece remédio. Aí a pessoa, mas não é remédio, é Denorex. E na minha época, essa frase passou a ser usada para identificar qualquer pessoa que parecia uma coisa, quando na verdade era outra. Hoje, quando uma pessoa finge uma coisa e é outra, tem outras palavras, mas naquele tempo era isso. E está cheio de crentes assim, que parece que são verdadeiramente crentes, mas não são, negam a fé quando têm a primeira oportunidade. Na época em que os cristãos estavam sendo mortos no Coliseu, lá em Roma, havia um lugar elevado chamado Dema, era o lugar do povo ficar. E quando alguém dizia que era cristão, ele era colocado ali na arena e era perguntado a ele, você renega Cristo? Você renuncia ao seu Cristo, a sua fé nele? Se a pessoa dissesse que sim, ela era retirada da arena, ela era salva. Lembra daquele versículo que Jesus disse, aquele que amar a sua vida, perdê-la-á, e aquele que perder sua vida por causa de mim, achá-la-á. Muitos renunciaram à fé e foram para o lugar alto, e quando os leões, tigres e outras feras eram soltos, ou os gladiadores vinham para matar, essas pessoas escapavam, porque negaram a fé. Mas aqueles que disseram, não, eu prefiro morrer, do que negar a minha fé no meu Jesus. Há uma história, não sei se é verdadeira, quem contou foi R.R. Soares, que em Cuba, um homem chamado Hernández, quando o regime chegou ao poder, ele foi preso. E ele era líder de uma comunidade evangélica. E foi dito a ele, Hernández, renuncia a este teu Deus e morre. E Hernández disse, como eu posso renunciar àquele que me deu a vida? Se você não renunciar, ele tinha 3 filhos. Nós matamos seus filhos. Mataram o filho mais velho, mataram o filho do meio,
E por fim disseram, olha, sobrou a menininha. E ele chorando, pediu perdão à menininha e mataram a menininha. E por fim disseram, vamos matar a tua esposa. Ela pode te dar outros filhos. E aí ele baqueou. Ele quase desiste quando a esposa virou para ele e disse, Hernandes, nos encontraremos no porvir e ressuscitaremos no último dia. Não renuncie à tua fé. E aí quando ele terminou essa história, depois que mataram toda a família, disseram, agora Hernandes, é a tua vida, tu pode arranjar outra esposa e ter novos filhos. Renuncia a este teu Deus. Ele disse, não. E aí ele cantou aquela música, estou seguindo a Jesus Cristo, deste caminho eu não desisto, estou seguindo a Jesus Cristo, atrás não volto não. Mas quando a fé é retórica, é só discurso, quando a fé não é fruto de uma intimidade, de uma busca diária do Espírito Santo, e todo crente tem que ter vida devocional, todo crente tem que ter um momento dele a sós com Deus, em sua casa, no trabalho, onde for. Você que é crente, você que está me assistindo em casa, você que está aqui, separe um momento seu e de Deus. É isso que alimenta a tua alma, é isso que te mantém forte e inabalável no dia mau, é isso que te mantém conectado com o teu Pai. Tenha um momento com Deus. Quando a tentação vier, é isso que vai te fortalecer. Hernandes morreu, mas ele vai ressuscitar no último dia. O apóstolo Paulo teve a cabeça cortada, botaram a cabeça dele num cepo e cortaram a cabeça dele fora. O apóstolo Paulo. O apóstolo Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Como é que pode pensar homens de Deus que foram tão usados por Deus e Deus deixou que eles morressem assim? É por isso que essa teologia da prosperidade que fala de triunfalismo, eu não compartilho. Porque essas pessoas dizem que não sofrem, que não passam dificuldade, que não passam sofrimento. Se Deus quiser que seja, assim será. Mas aconteça o que acontecer, não negue, não renegue a sua fé. Sua fé não está baseada nas coisas que você pode conquistar nessa vida. Sua fé não está baseada nos títulos, nos cargos que você pode alcançar na vida, nos bens que você pode acumular, nos títulos que você pode conquistar. Sua fé não está baseada na sua aparência, em ter qualquer coisa que possa te diferenciar dos demais e te pôr em destaque. O nome disso é vaidade. Sua fé está firmada no Pai da eternidade, no Príncipe da paz, no Rei das nações. Não deixe que o seu lado oculto, o seu lado permissivo, o seu lado carnal, o seu lado mundano ressuscite, porque quem está em Cristo, nova criatura é. Mas parece que tem uma parte do velho homem insistindo em querer reaparecer, em querer dominar a nossa mente, dominar os nossos desejos, as nossas inclinações, as nossas ações, as nossas escolhas. Resista. A Bíblia diz, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Deus conhece o seu interior. Ele sabe em que áreas você ainda é fraco ou fraca, e Ele quer te fortalecer. Para isso você tem que reconhecer a sua fraqueza em oração. Diga ao fraco, eu sou forte, mas porque eu posso todas as coisas, somente naquele que me fortalece. Portanto, cuide dos seus pensamentos. Vigie seus pensamentos. São eles que vão definir as suas ações. Você fica alimentando um pensamento mau, ações más virão. Diga misericórdia. Diga para o irmão do lado, vigiemos. Amém? Vamos lá. O que está dentro se manifesta. Atitudes, elas nascem de um coração enfraquecido. Diga, um coração enfraquecido é um coração mundanizado. Quando um coração de um homem é mundanizado, ele dá valor às coisas desse mundo. Um exemplo clássico disso é o servo de Eliseu. Naamã vai até Eliseu, cheio de lepra, pedindo cura. Orientado por Deus, Eliseu diz, vai ao rio Jordão e se banhe 7 vezes. Inicialmente ele resiste, mas um servo o convence. Ele banha-se no rio Jordão e é curado da lepra. Aquele general poderoso vai até o
profeta, um baú cheio de tesouros, de riquezas. O profeta recusa tudo e diz: pode levar tua riqueza. Eu não fiz isso por dinheiro e não fui eu que fiz, foi o Senhor. Ele retorna para sua terra com a sua riqueza, impressionado e admirado com aquele homem. No meio do caminho, Geazi corta caminho, encontra ele e diz: olha, o meu senhor mudou de ideia, ele mandou buscar as riquezas. Quando ele volta com as riquezas escondidas, Deus revela a Eliseu. Eliseu diz assim: por que a ganância tomou conta do seu coração? Por causa do que você fez, que a doença de Naamã venha sobre você, e ele fica leproso. Outro exemplo, de lado oculto, Ananias e Safira. Barnabé deu tudo que tinha para os pobres. Os irmãos de Jerusalém estavam passando fome, ele era rico. Ele doou propriedades para vender, para matar a fome dos irmãos. Ganhou prestígio na igreja. Ananias e Safira também queriam prestígio na igreja. Aí venderam a propriedade e mentiram, dizendo: aqui está tudo, mas não estava tudo. Deus revelou através do Espírito Santo a Pedro e disse: está tudo aqui? Está. Mentira. E morreram. Ananias e Safira morreram porque mentiram para o Senhor. Hoje, o diabo não está alisando não, gente. A Bíblia diz que ele anda em derredor. Ele está sondando cada um de nós para ver em que áreas nós somos ainda tentáveis. Em que áreas ele pode nos tentar, para nos tirar do caminho, do propósito, daquilo para o que Deus estabeleceu em nossa vida. E muitos crentes não estão vigiando, estão dando munição ao diabo. Então diga como salmista: sonda-me, ó Deus. Sonda-me, ó Deus. Sonda-me, ó Deus. Todos, sonda-me, ó Deus. E vê se há em mim algum caminho mau, para que me desvie dele. Somente o Espírito Santo é capaz de revelar e de convencer você de que um aspecto da sua vida é perigoso. Às vezes são coisas sutis, como inveja, ciúme, sentimento de vingança, prazer com o sofrimento alheio. Aquele miserável me fez sofrer muito, mas está pagando. Obrigado, Deus. Está repreendido em nome de Jesus. Você não pode ter alegria. Mas no Velho Testamento não era o tempo da graça. Você não está no Velho Testamento, você está no Novo. E está cheio de crente dominado por esse sentimento arrogante, carnal e pecaminoso de vingança. Eu já disse e repito: a maior vingança de um crente é ver aquele que o perseguiu, é ver aquele que o maltratou, convertido e transformado pelo poder do Senhor Jesus. Não tem vingança maior do que ver alguém que te fez o mal, um dia te encontrar e dizer: me perdoe, em nome de Jesus. Porque agora nós somos irmãos. Jesus me salvou, Jesus me converteu, Jesus me libertou, Jesus me convenceu do pecado, da justiça e do juízo. Jesus me fez ver o quanto eu fui mal ou má com você. Me perdoe pelo que eu fiz. Essa é a maior vingança de um crente. Porque ele levou uma alma da perdição para a salvação, das trevas para a luz, do inferno para o céu. Dê um aplauso ao Senhor por isso. Em último lugar, Deus transforma o interior. Quem é que transforma o interior? Então não basta tratar só a superficialidade, é preciso tratar a raiz. Anos atrás, quando um irmão estava administrando a roça da igreja, ele cheio de boa vontade, não houve maldade nele, ele viu que as árvores estavam ficando com as folhas estranhas. Havia uma praga, que estava contaminando as mangueiras. Então ele mandou podar as mangueiras. A pessoa que podou exagerou na poda. E para azar, houve um problema com a água e a Caraíba ficou sem fornecer água por alguns meses. Então as árvores podadas e sem água. Resultado, eram 30 mangueiras nesse lugar, morreram 23. Já grandes. Aparentemente tinha morrido as 30. Como eu troquei de caseiro, eu chamei um caseiro que chamava Jorge, que mora em Bonfim, e eu disse: Jorge, se você salvar essas mangueiras, eu te dou um bônus. E não tem coisa melhor do que incentivo, Oxe, ele cavou um buraco em volta das mangueiras, encheu de adubo, e ele carregava a água no balde e ia molhando.
molhando, porque a água era insuficiente. Mesmo quando voltou, voltou fraquinha. Sabe o que aconteceu? Das 30 mangueiras que estavam condenadas à morte, 3 brotaram de novo. Estão lá até hoje, vivinhas, ali perto de onde é o campo, perto do galpão. Por quê? Porque as outras já tinham comprometido suas raízes, mas as raízes ainda estavam vivas. Existem coisas dentro de nós que ainda tem raiz de maldade, raiz de malignidade viva, precisa ser identificada e arrancada. E quem é que pode te ajudar a identificar o que de raiz do velho homem, da velha mulher ainda tem dentro de você? Só o Espírito Santo. Não é verdade? Porque às vezes a gente olha para a vida da gente e diz assim, não, eu, por exemplo, me converti em 1981. 1981 eu me converti. Tem tempo, né? Precisava fazer as contas. Ela já fez as contas ali. Eu me converti em 1981. Olha que coisa interessante. Então eu posso dizer que de 81 para cá, eu já sou um novo homem 100%. Não tem nada em mim que precise mudar. Mentira, tem sim, não é pouca. E pode ser que eu não esteja convencido de que algumas coisas eu precise mudar, que eu já estou há tanto tempo com elas fazendo parte de mim, que eu acho que é normal. Mas quando o convencimento vem pelo Espírito Santo, então você muda e muda para melhor. O apóstolo Paulo saiu numa viagem missionária com Barnabé. Barnabé levou consigo, está no livro de Atos, ele levou consigo o sobrinho dele, chamado João Marcos. Para quem não conhece, é o autor do Evangelho de Marcos. No meio do caminho, ele ainda era um adolescente, não sei nem se tinha 18 anos. Quando ele estava no meio do caminho, ele cansou, ele não tinha o pique dos velhos para ir. E ele desistiu e voltou para casa. Paulo, ele era muito irascível. Era um homem de Deus, mas era muito irascível. Se irritava fácil, mas não deixou de ser homem de Deus por causa disso. Deus nos usa apesar das nossas fraquezas, mas Ele quer que nós pareçamos cada dia mais com Jesus, a fim de sermos santos como Ele é santo. Amém? E aí, o que aconteceu? Paulo virou para Barnabé e disse, comigo esse menino não viaja mais. Barnabé se fez desentendido. Na segunda viagem missionária, Barnabé foi a Paulo e disse, olha Paulo, o menino vai com a gente, dessa vez ele vai até o fim. Paulo disse, comigo ele não anda mais. Enfurecido. Brigou com Barnabé por causa de João Marcos. João Marcos estava arrependido, era um menino novo. Mas Paulo foi intolerante. O que eu acho maravilhoso na Bíblia é que ela não esconde o defeito dos homens. Eu vejo muita gente querendo dar uma de perfeitinho, apontando o pecado dos outros, não olha para o seu próprio quintal. Eu sou imperfeito. Você também é. Você que está em casa também é. E quando aceitamos as nossas imperfeições e não temos vergonha de assumi-las, estamos dando lugar para que o Espírito Santo possa trabalhar em nós. É o orgulho, é a vaidade e a arrogância o que mais impede homens e mulheres de Deus de crescerem na graça e no conhecimento e se tornarem mais humildes e santos perante o Senhor. Não seja assim. O que aconteceu? Barnabé foi para um lado, continuou fazendo a obra de Deus. Paulo foi para o outro. 2 homens de Deus que estavam fazendo uma grande obra se separaram por causa de uma rusga. Mas o que aconteceu anos depois? Muitos anos depois, o apóstolo Paulo já com problema na vista, não enxergava direito. Ele diz assim, olha, manda João Marcos vir ao meu encontro e diga para ele trazer os pergaminhos, as escrituras daquele tempo que era escrita à mão. Eu pergunto a vocês, Paulo mudou? Mudou. Por quê? Porque ele deu lugar ao Espírito Santo. Por isso é que ele vai escrever frases como, o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero esse faço. Porque todos nós, dentro de todos nós, tem um lado oculto. E ele aparece no momento do estresse. Ele aparece no momento da dificuldade. No momento em que somos forçados no limite. Seja na emoção, na razão, na necessidade, na dificuldade de qualquer tipo. E não tente se colocar num pedestal de superioridade porque você é igual à pessoa que está do seu lado. Talvez você não tenha sido testado ainda no seu limite. E agradeça a Deus por isso. Mas quando somos revelados pelo Espírito Santo, em que precisamos mudar e aceitamos o agir de Deus, um novo homem começa a ser formatado em nós. Deus quer nos fazer mais puros, mais santos, mais mansos, mais dóceis, como ovelhas do seu pastoreio, porque Ele quer nos preparar para o céu. Tem alguém aqui que quer ir para o céu? Glória a Deus.
Estou terminando, irmãos. Mas Deus, Ele não apenas faz isso. Ele não apenas sonda e conhece. Ele é o único que pode, de verdade, mudar o coração. Por quê? Porque regras de comportamento mudam a pessoa por um tempo. Se adotam as regras e fica preso àquilo. Houve uma época em que pedófilos eram presos, e aí tentavam ressocializá-los. Aí por um tempo eles mudavam de comportamento, não andavam em certos ambientes, não faziam certas coisas. Passado um tempo eles voltavam a praticar as mesmas coisas, porque o interior deles não foi mudado. Eles apenas adotaram métodos de comportamento temporários. E muitos psicopatas são exatamente assim. Eles se fingem de bonzinhos, de certinhos, de corretos, de moralistas, para ganhar a confiança de pessoas e no momento certo aplicar o seu golpe. Seja através de assassinato, seja através de qualquer outra forma de crime ou de maldade e perversidade. E um dos lugares onde psicopatas têm procurado se esconder é dentro da igreja. Porque muitos irmãos gostam muito de espiritualizar o que não é espiritual. Aprenda a pedir ao Espírito Santo que te dê a capacidade de discernimento de espírito sobre a pessoa que anda com você, a pessoa que quer namorar com você, a pessoa que anda na sua casa, a pessoa que quer ter intimidade com você, a pessoa que quer descobrir os seus segredos. Não faz muito tempo, um famoso autor que era amigo de uma grande quantidade de bispos católicos do Brasil e de padres influentes do Brasil, ele lançou um livro onde ele contou os segredos de vários padres e de vários bispos, alguns segredos escabrosos, porque esses homens confiavam nele. Ele era um palestrante famoso, ele era um escritor famoso, e aí confidenciavam a eles algumas coisas que não deviam, e ele vazou. Cuidado a quem você conta os seus segredos, cuidado a quem você abre o seu coração, cuidado a quem você revela a sua intimidade. Procure fazer isso com pessoas que verdadeiramente tenham testemunho de vida e referência histórica de caminhar com Jesus. Não alguém que tem uma aparência de pseudo-santidade. E peça discernimento ao Espírito Santo para saber quem são as pessoas que estão próximas de você, para que você não seja enganado. Há uns anos atrás, Dalva, que está me olhando dali, lembra bem, apareceu um homem aqui tocando pandeiro. Lembra disso, Dalva? Todo mundo gostou. E ele cantava. Lembra do homem do pandeiro? Não, né? Quem lembra do homem do pandeiro aqui? Pois é. O homem do pandeiro ficou aqui um tempo com a gente. Sumiu, começou a andar em outras igrejas. Porque eu vi algumas coisas no comportamento dele. Fui cortando. E eu fui criticado pelos irmãos. Porque tem coisas que a gente não tem prova, mas a gente tem a revelação de Deus para se prevenir. Passado um tempo, descobrimos que ele tinha uma mulher em Petrolina, outra no Juazeiro 8. E se fosse só isso, era bom. Descobrimos algumas coisas graves que envolviam a polícia. Aí todo aquele povo que me criticou, eita pastor, ainda bem que o senhor foi sábio. O senhor foi sábio. Não tem esse negócio de o senhor foi sábio, não. Você tem que confiar no seu pastor. Se não confia nele, procure um em quem você confie. Não congregue numa igreja que você não confia no pastor. Esse pastor não prega a palavra de Deus, esse pastor não é de Deus, esse pastor não é um homem de Deus. Então procure um que seja. Mas não vá atrás de todo vento de doutrina. Não vá atrás de todo mundo que dá saltos e gritos de aleluia. Não vá atrás de todo mundo que enrola a língua e diz ripa na chulipa, mas falou diferente. Aí o cara fala bonito, fala em línguas. Está cheio de gente besta se deixando enganar. Esse nosso lado oculto, vaidoso, presunçoso, arrogante. Esse nosso lado oculto que tem fome e sede de novidade. O diabo sabe disso. Ele atua nisso. E ele tem levado muita gente à perdição ou distanciamento de Deus por causa disso. Diga, eu vou pedir ao Espírito Santo que me revele quem eu sou, para que possa mudar. Entregue, portanto, o seu interior a Deus, numa confissão genuína. Hoje, antes de dormir, você e Deus, diga, Deus, eu sei que eu sou uma pessoa imperfeita. Eu tenho sentido tais desejos, eu tenho tido tais pensamentos, eu tenho feito tais coisas. Me ajude, Deus, a mudar. Por favor, Jesus, venha em meu socorro. A palavra do Senhor diz, clama a mim e eu te responderei. Ele vai te ouvir. Ele está interessado em que você seja sincero com Ele.
Diga naquilo que você está sentindo que suas forças estão indo embora, que você não sabe como vai resistir. Eu lembro que uns anos atrás, eu ajudei uma determinada mulher de uma determinada igreja daqui, que veio conversar, pedir ajuda, e ela disse assim: meu casamento está por um triz. Aí eu perguntei o porquê, ela disse que não tinha mais vida íntima. Por que não tem mais vida íntima? Porque ele não me quer mais. Eu acho que ele até tem outra. E ele não tinha outra. Ele tinha um outro problema, que eu não vou entrar em detalhes o que era, mas ela nunca deu tempo a ele de explicar o que era e ele tinha vergonha. E muitas vezes as coisas não são o que parece. Eu entrei nessa briga, me envolvi onde não era da minha conta e consegui ajudar. Mas nem sempre a gente consegue ajudar. Nem sempre. Nem sempre. Porque ser crente no mundo de hoje requer renúncia. Requer dependência total do Espírito Santo. Ser guiado por Ele em cada atitude, em cada ação. Porque não se engane. Quando a frase mundana que não está na Bíblia diz que a carne é fraca, a Bíblia diz algo mais que faz a diferença. A carne é fraca, mas em Cristo eu posso realizar proezas. Em Cristo eu posso todas as coisas. E é essa diferença, gente, que deveria estar presente na nossa mente todo o tempo, 24 horas por dia. Porque a maioria dos crentes tem vergonha de revelar seus medos e inseguranças. E tem medo de que isso seja passado para outros. E as pessoas sofrem silenciosamente, às vezes dentro da igreja, porque não tem com quem se abrir, não confia. E não tem dor pior do que aquela que você carrega sozinho. Torne-se um instrumento de Deus na vida de outras pessoas de tal forma que a confiança que elas depositam em você seja correspondida com manifestações de amor, de espiritualidade, de intercessão e de palavra de confiança na revelação da palavra de Deus. Por fim, o interior vai definir a minha e a tua vida, a partir do momento em que ele for reformatado segundo o modelo de Deus. Deus quer hoje dizer a cada um de nós em que áreas precisamos mudar para que haja verdadeira transformação. Nenhuma mudança começa por fora, ela só começa por dentro. Mas para isso, é preciso querer mudar de verdade. Quando Deus quer mudar alguém, Ele manda sinais, Ele manda pessoas, Ele manda circunstâncias. Mas a decisão, se vai querer mudar ou não, é só sua. Hoje Deus me usou. Hoje Deus me usou. Você que está assistindo, você que está aqui, para ser um sinal na sua vida, dizendo que você precisa mudar, que eu preciso mudar. Você quer mudar? Fique de pé.